Eu vou chamar a Ana Luísa agora, Russo, para falar um pouquinho do trabalho dela. A Ana Luísa é uma empresária de socorro. E aí a gente teve o olhar do poder público pensando no mercado pet friendly. Agora a gente vem para o olhar da iniciativa privada. Boa tarde a todos. Acho que eu estou meio cansadinha agora, mas prometo que vai ser legal. Antes de começar, só queria saber aqui, quem tem pet em casa? Levanta a mão. Quem tem pet em casa? E quem aqui se considera pai de pet, mãe de pet? Não é todo mundo. Mas quem considera que o pet é membro da família? Tá, então, né? Viu? Isso é uma mudança comportamental que ocorreu na nossa sociedade. Do pet deixar de ser pet do fundo de vital para passar a frequentar a casa e virar um membro da família, né? Então é aquele companheiro que a gente gosta. E o que está acontecendo agora? As pessoas querem levar esse membro da família para participar das atividades do dia a dia, para participar das viagens. E aí, as nossas cidades estão preparadas para receber? Os nossos estabelecimentos estão preparados para receber esse membro da família tão importante? Vamos lá, deixa eu ver como é que mexe nisso aqui. Então, vantagens para um destino se tornar pet friendly de verdade. Então, uma apresentação aqui que eu sou da iniciativa privada, mas eu também tenho passagens aí, né, pelo terceiro setor que eu adoro. Então hoje a gente abriu a Vila E se transformou em uma franquia, a primeira rede de franquias de pousadas pet friendly do Brasil. Eu sou proprietária da unidade matriz em Socorro e também sou sócia da Vila E, a primeira unidade franqueada em Campos do Jordão, que a gente está em obras ainda. Alguém já viu obras sair no prazo e no orçamento? Estamos nessa. Eu sou um dos nomes referências, né, nacional quando se fala em turismo pet friendly. Sou palestrante de turismo pet friendly e também falo muito sobre gestão público-privada, muito do que a gente conversou, que o Fernando falando na outra apresentação, eu posso fazer algumas complementações aqui. Sou membro da Comissão Nacional de Turismo Pet Friendly da ABNT, junto com o Fábio. A gente ajuda a normatizar as regras, né? Na ABNT a gente não põe em lei, não impõe em lei e nem impõe em regras, mas nós recomendamos, fazemos recomendações para que esse trabalho seja feito de maneira profissional, né? A gente está lidando com vidas de humanos e vida dos pets. E então, imagina ter uma intercorrência de algum acidente, alguma mordida, algum falecimento no estabelecimento, isso vai repercutir no destino também, então a gente precisa estar preparado para isso. Né? Eu sou coordenadora da Comissão de Turismo Pet Friendly da cidade de Socorro e ajudei a criar o projeto Socorro Destino Pet Friendly, que a gente vai falar aqui, que tem um selo municipal parecido com o de Santos. A gente acabou fazendo primeiro que Santos, foi em 2021 que fizemos. E aí tem mais coisas sobre mim, que eu já fui presidente de Contour e de Astur, Associação de Turismo da cidade. E falando aqui de dados, Brasil é o terceiro maior mercado pet do mundo, em termos de faturamento e população de animais. A gente só está atrás dos Estados Unidos e da China. E a gente ainda não tem cidades pet friendly. A gente precisa correr atrás disso, né? Porque o turismo pet friendly ele não é uma tendência, ele já acontece. E a gente precisa se preparar para poder receber direito esse pessoal que já viaja com pet. E cada vez mais pessoas vão viajar, né? Então, não é que a gente tem que se preparar porque vai acontecer. Ele já está aqui porque a gente vai ter um aumento dessa demanda. O que é muito interessante aqui é esse terceiro item. Quase metade, que é o que a Ana de Santos também comentou, quase metade dos viajantes brasileiros escolhem seus destinos de férias baseado no quão pet friendly o lugar é. Então, se eu tenho que decidir entre ir para Jaú ou ir para Itu, e eu tenho pet, e Itu é pet friendly mais do que Jaú eu vou para Itu. Eu não vou para Jaú. Porque quem viaja com pet, ele não põe só o pet dentro do carro e fala assim, vamos passear e a hora que a gente cansar, a gente arranja um lugar para dormir e fica ali. O planejamento ele é maior do que quando você viaja com criança. Porque eles têm que ver se aceita o pet,
Se o lugar é cercado, se vai ter segurança para o pet. Se realmente aceita pet ou é pet friendly, tem uma diferença enorme, que a gente vai falar sobre isso, né? Se tem lugar que ele pode ir, restaurante que ele pode ir levar o pet, porque senão ele vai para a cidade e vai ser enfornado dentro do hotel ali trancado. E aí tem hotel que aceita o pet, mas no colo, não pode latir, né? Não pode, tem carpete, aí não pode fazer xixi. Como que você controla isso? Às vezes você escapa um xixizinho ali, né? Então, você acha que essa pessoa está tendo uma experiência boa nessa viagem que ela está fazendo? Está se estressando, né? Ela para voltar ali? Não vai. Ou então pede para ir para o restaurante e o restaurante deram um exemplo onde foi da de Ambar, mas não foi não foi Ambar. Como é que foi? Como é que chama o fotógrafo? Felipe? Tá ali, ó. Gabriel? Então, ele teve uma experiência do restaurante, né, que te botou lá pro cantinho, perto do banheiro, e ainda só tinha aquelas 2 mesas, e aí a mesa estava ocupada, ele tinha que ficar em pé com o pet esperando o pagamento para ele poder sentar. Ele está tendo uma experiência boa nesse restaurante? Ele vai voltar? Ou ele está fazendo questão de divulgar que aquilo não é bom? Mas quando é bom, a gente divulga, né? Fala, vai que foi legal. Então, o turismo voltado para animais de estimação está em plena expansão e a gente precisa se preparar. O pet, que eu já falei para vocês, ele virou membro da família e essa família não viaja mais sem o pet, tá? Então, a gente, aqui são 160 milhões de pets no Brasil. Já tem mais animais do que crianças dentro das casas. Mais de 238% de aumento nas buscas por hotéis pet friendly, isso é dado do Ministério do Turismo. Mais de 46% dos viajantes preferem destinos que aceitam pets, né? Então, e tem muito lugar, tem muito destino que diz que é pet friendly, mas não é, né? Eu mesmo estou abrindo a pousada lá em Campos. Campos é tida como uma cidade pet friendly, posso dizer para vocês, não é, nem Socorro, não é. Mas aí está trabalhando com o pessoal de Campos. Mais de 100% de aumento de noites de reservas com pets no Brasil em um único semestre. Então, isso isso aqui é dado de Booking, de TripAdvisor, então as pessoas estão buscando hospedagem em estabelecimentos que recebem o pet. Elas ficam só nos hotéis? Não, elas saem para passear, elas vão fazer compras, elas vão comer, elas vão fazer atividade de lazer. E aí? O destino está preparado? Muito importante a gente entender essa distinção aqui, gente. Se eu aceito o pet, é um alerta, perigosíssimo. A maioria dos estabelecimentos está nessa. Eu aceito o pet. Isso é um desserviço para o próprio estabelecimento e para o destino turístico, tá? Porque é onde acontecem essas experiências desagradáveis, por exemplo, de botar o cliente lá na única mesa perto do banheiro, ou então do restaurante falar assim, a gente é pet friendly, as mesas são ali na calçada, aí com aquele sol escaldante você tem que ficar na calçada, ou começou a ventral, começou a chover, e aí? Eu tenho que ficar na calçada? Eu estou pagando igual a pessoa que está sem pet, por que ela pode ficar no salão com ar-condicionado? E eu tenho que ficar na calçada? Estou tendo uma experiência agradável? Não estou tendo uma experiência agradável. Posso dizer que esse estabelecimento é pet friendly? Ou que esse destino é pet friendly? Não. Né? Então, ele aceita pet. O aceitar pet é basicamente aquele pessoal que fala assim, não vou perder o cliente, entra aí. E aí, não vou perder o cliente, entra aí, você está causando uma experiência desagradável para ele, você vai perder esse cliente, né? E detalhe, você vai perder provavelmente também os clientes que você já tinha antes. Por quê? Porque provavelmente não está sendo comunicado que aquele estabelecimento aceita pet. Então, às vezes, tem lá, sentado na mesa, um cliente que tem horror, tem fobia a cachorro, que já levou mordida ou qualquer que seja o motivo, e aí ele fala assim, como, agora você está recebendo cachorro aqui? Mas eu tenho nojo de cachorro, eu tenho medo de cachorro, eu não volto mais aqui. Não é desagradável? Esses foram um dos relatos que a gente recebeu lá em Socorro. A gente fez o projeto em 2021, então tinha muita gente falando assim, a gente está tendo um aumento no número de turistas viajando com pet,
Só que a gente está tendo muito problema com esse público misto, né? O pessoal que viaja com pet e o pessoal que viaja sem pet. Está tendo tanto problema que eu acho que eu vou parar de receber pet. E aí a gente falou, na época, não é que eu era presidente de Contur ou de Astur, mas eu era de um dos dois. A gente falou, não para, porque você vai deixar de faturar, né? Então, como que a gente pode fazer para que o estabelecimento consiga trabalhar com esse público misto, que é o pessoal que viaja com pet e viaja sem pet? Foi daí que surgiu a ideia da gente fazer o projeto Sou Bom Estilo Pet Friendly, né? Mas só para irmos ali nessa diferenciação, então o aceito pet é aquele que não comunica, não tem treinamento da equipe, não entende do comportamento animal, simplesmente recebe ali para não perder a venda. Oi, você falando sobre esse aceito pet, teve uma amiga minha, foi comemorar o ano de casamento, uma pousada. E foi com as 2 cachorrinhas dela. E a Cida Pet, aceita pet. Very, né? Ela foi. Quando faz ou menos umas 5 horas que eles estavam lá, chegou o carro. As cachorrinhas foram picadas por uma cascavel. E as 2 cachorrinhas deram alto. Ela estava longe da cidade, teve que sair correndo, porque ela era no campo, e veio correr para a cidade. Uma das cachorrinhas ainda ficou, acho que uns 4 dias assim, internada. A primeira que foi picada, e daí a outra foi junto, né, pra ver o que tá acontecendo. A João começou a gritar. Eles lá comemoraram, não tinha nenhuma regra, nenhum risco de acidente pro pet, não sabia. Mas não tinha uma lista de veterinário de plantão. Isso. Mas é um sítio e, mas assim, se você aceita pet, eu acho que você quer que não segurança. Uhum. E a cachorrinha, depois de 4 dias, uma faleceu em Alaída, já é a outra, estava no hospital e faleceu. São situações assim. Tem outros, por exemplo, Socorro, a gente tem muita atividade de lazer com pet, atividade de aventura. E eu vou passar um vídeo aqui para mostrar para vocês. Mas chegava, antes do pessoal ficar preparado, aquele todo crossfiteiro querendo fazer uma trilha de 5 quilômetros e o cachorro dele é um pug. Aí o pessoal falava, não vai aguentar, teu cachorro vai infartar no meio da trilha. Mas eu tô pagando, eu quero ir, senão eu vou falar mal de vocês na internet. E aí, para uma equipe que está despreparada, não sabe como lidar com isso. E acaba, às vezes, aceitando e acaba tendo casos. A gente teve lá casos de cachorro super apecendo e cachorro aterrorizado de ter um rafting. Por quê? Porque não fez o trabalho de... Seu cachorro não tem o perfil. Ele pode ser um Golden, mas é um Golden que tem medo de água. Não é o perfil para andar no rafting. Não importa que você está pagando, né? Então, quando a gente faz essa capacitação para o trade, né? Para o trade turístico, você está preparando esse pessoal para saber fazer essa filtragem de evitar problemas, futuros problemas. Sim, tanto é que ela falou que quando a primeira cachorra foi picada e ela não viu que era uma cobra, quando ela correu lá, que ela percebeu que era, ela foi chamar o pessoal de lá. E assim, ninguém tinha preparação. Ela falou que ela ficou tão assustada porque ela pegou a outra cachorra tinha sido picada, ela saiu correndo. Então assim, o pessoal com 0 experiência de... Assim, e são outros casos. Eu tenho mais 2 casos. O pai, eu tinha uma Bernese de 65 quilos. Já viram esse cachorro? Maravilhoso. O pai dela foi para um hotel fazenda e comeu o coquinho daquela palmeira seca, que o pessoal usa muito para paisagismo. É linda, né? Ela é extremamente tóxica. Ela matou um cachorro de 60 quilos em menos de 48 horas. Né? Então, assim, o teu estabelecimento tem planta tóxica? Você vai receber o pet, está preparado para isso? Então, são níveis de detalhes que a gente não é caro, nem difícil de se adaptar, mas são detalhes que a gente precisa prestar atenção para preparar. Em Monte Verde foi uma influenciadora, agora eles fazem viagens com os seguidores, né? O influenciador leva os seguidores pets para viajar.
no restaurante dito Pet Friendly, que também tinha planta tóxica. O cachorro, só de ficar ali próximo da planta tóxica, teve uma intoxicação que levou uns 3 dias para poder operar. Então, assim, são experiências negativas que não contribuem nada para o seu destino turístico, né? Então, não custa a gente se preparar. Então, esse é o aceita pet. Perigosíssimo, perigosíssimo, tá? Se alguém fala que aceita pet, só aceita pet, não tem sinalização, não tem nada, é melhor que não aceite, é melhor que não receba. Aí a gente vai pro Pet Friendly. O Pet Friendly... Oi, desculpa, pode falar. Oi, Ana, boa tarde. Tá, tá. Eu estou aqui ouvindo e faz todo sentido. Primeiramente, sou lá do município de Biúna, né? Estou secretário de Futuro Turismo, mas tenho um restaurante, sou chefe, proprietário do restaurante. E nosso restaurante aceita pet, né? E nós só não estamos na categoria aceita pet, né? Aí por conta desse treinamento que a gente faz com os funcionários, que quando o cliente liga, porque ele vê lá no aplicativo que nós aceitamos pet, a gente tem uma fichinha e nós perguntamos qual o tamanho, qual é o porte do animal, né? Ele tem um bom relacionamento com outros animais. Bacana, você é um restaurante que às vezes faria. E aí a gente faz tudo isso e antes de finalizar a gente pergunta, ele come algo específico? Então quando o cliente já chega com um pet, depois a gente anota o nome do pet e ele chega, ele é recepcionado, né? A gente tem uma área bem maior, não é uma área toda do restaurante, porque também trabalhamos com buffet. Então a gente explica só para não levar o animal próximo ao buffet, né? Então os funcionários têm esse treinamento e a gente faz isso também na nossa rede social com vídeos, né? E uma das coisas que a gente fala também quando o cliente tem pet, né? Que o pet ele tem a mesma responsabilidade de ter um filho. Sim, inclusive mudou a nossa lei, eu vou comentar sobre isso. Quando você tem uma criança, né? Então todos os cuidados que a gente tem que ter com uma criança com pet. Então a gente fala com o proprietário, cuide do seu filho, não cuide do seu como se fosse o seu pet, como se fosse. Sim, ele é o tutor, ele não é mais dono, Isso. né? Então já vou, termina que eu falo. E aí eu estava mostrando para o nosso amigo que a gente faz, e lá no interior não é só pet, cachorro. Lá a gente recebe pet, gato, cavalo. No restaurante? Só não entra no restaurante, mas a gente faz essa brincadeira. Então, tem gente que chega a cavalo, vem gambada lá, a charrete lá na frente, enfim. E deixa eu ver uma coisa. Em Ibiúna, você sabe como é que tá a lei da vigilância sanitária? Se você pode receber pet no restaurante ou você está recebendo sem saber se você pode ou não? Ibiúna sei como nós somos espécie turística, então também temos essa questão com o agro, todo esse envolvimento com os animais. Se eu não me engano, tem que fazer algumas alterações. Porque eu vou dizer para vocês, muito provavelmente ninguém mexeu em lei de vigilância sanitária. Todos os municípios aqui não têm lei de vigilância sanitária atualizada. Mas temos uma ONG mesmo para fazer? Ótimo. Eu vou dar umas orientações aqui também. Então, muitas vezes, os restaurantes dos municípios de vocês que estão recebendo pet estão fazendo de forma ilegal, né? Então, assim, o que acontece? Quando a gente não tem um regulamento correto, as pessoas vão fazer de qualquer maneira porque é público, né? Mudou o comportamento das pessoas, estão viajando, eles se enquadram aqui. Agora, a hora que a gente se adequa, eu adequo a lei, né? Eu crio normas, eu posso exigir, eu posso fiscalizar, né? Então, isso melhora a qualidade de prestação de serviço do meu município. Então, precisamos estar atentos a isso. Quando eu entro no Pet Friendly, aí o exemplo que você deu do seu restaurante é excelente. Mas são pessoas aí que já vão buscar uma consultoria, seja ela particular ou seja ela fornecida pelo poder público. O poder público tem essa função, né, de capacitar o trade, já faz um treinamento com a equipe ou uma seleção da equipe, quem vai ser o meu funcionário que vai lidar com um pet. Às vezes dentro da sua equipe de funcionários você tem alguém que tem medo do pet, e aí você não vai colocar aquela pessoa, né? Então já tem esse cuidado. Sinalização é fundamental, porque tem sim pessoas que têm medo de pet e elas têm todo o direito de saber se o estabelecimento que elas estão entrando recebe pet ou não, para elas poderem decidir antes de entrar
se querem ter essa experiência ou essa interação ou não. Isso já minimiza um monte de problemas, né? Então, por exemplo, lá na nossa comissão da BNT, a gente fez a parte de shopping centers, né? E aí chamamos a Associação dos Shoppings e a Associação de Lojistas para participar. E os shoppings falaram, não, sou super pet friendly. Ah, você é pet friendly? Você tem elevador no seu shopping? Tenho. E aí, ele é sinalizado para qual elevador que eu posso usar com o meu pet? Não. Mas se eu estou lidando com público misto, né, e de repente tem ali quem vai pegar o elevador, alguém que tem medo de pet ou que tem alergia de pet, essa pessoa não tem direito de saber que aquele elevador também pode ser usado com pet, aí eu posso decidir, eu vou usar o outro, porque eu não quero encontrar um pet. E a convivência no ambiente comum não fica melhor, né? Eu não posso... Socorro não tem shopping center, mas tem shoppings pequenininhos, né? Que são os centros de malhas, né? As lojas de fábrica. Todas elas agora são pet friendly. E aí, as lojas, porque aí você tem assim, não adianta o shopping ser pet friendly, porque eu tenho características específicas de cada loja. Né? Então, imagina eu falar que o shopping é pet friendly, dentro do shopping eu tenho uma loja de cristais e vai entrar eu com a minha Bernese de 65 quilos na loja, com o rabão abanando. Dá para ela entrar? Mas o shopping é pet friendly. Mas eu preciso então ter, o que a gente criou lá? Selos para identificar. Então, nessa loja só entra pet na guia, nessa loja só entra pet no colo, nessa loja... Infelizmente, não podemos receber o seu pet. Porque também é uma decisão de cada lojista. É uma decisão de cada empreendedor se vai trabalhar com o público pet ou não. Mas isso não facilita e não evita um constrangimento de repente, alguém entrar numa loja com o pet e falar desculpa, senhora, não vou entrar com o cachorro aqui. A pessoa já vai se emputecer, não vai? Criou um constrangimento ali. Se eu sinalizo antes, eu previno isso. Então, os ajustes para a gente poder trabalhar com o público pet... Eles são muito simples de fazer, mas precisam ser feitos para a gente poder trabalhar com mais profissionalismo. Vamos lá. Então, entra aqui. O que a gente quer enquanto destino turístico é que os estabelecimentos estejam aqui, nesse verde, que é estabelecimentos pet friendly. Então, estabelecimentos preparados, com regras claras, com sinalização clara, com a equipe treinada, minimamente capacitada, para que a gente tenha o quê? Boas experiências e não conflitos entre os públicos, né, com pet e sem pet. E aí tem os estabelecimentos, tem o terceiro nível, que são os estabelecimentos feitos para os pets, mas que aceitam humanos, né? Então, quem aí já não ouviu falar lá em São Paulo que tem o café de gatos, é cheio de gato, né? Então, é 100% pet, é com gato. Se você tem alergia de gato, você não vai lá, né? E tá tudo bem, né? Mas é feito pro gato. A minha pousada, que é a Vila E, pousada boutique pet friendly, o nosso hóspede é o pet e a gente aceita o humano que vai acompanhando ele, né? O foco é no pet, o humano é o acompanhante. Tratamos bem o humano? Sim, porque ele paga a conta. Mas a gente nem sabe o nome do humano, a gente sabe o nome do pet, né? A gente sempre fala assim, quem que é? Ah, é o tutor do Jack. Ah, é o tutor do Luke, né? A gente fala pelo nome do pet. Quem trabalha assim, lógico, são pouquíssimas empresas aí que vão super nichar e trabalhar só com público pet. É uma escolha. O trabalhar ou não com pet e o trabalhar com nichado, focado no pet, é uma escolha de cada empreendedor, né? Não é uma coisa que a gente força. O que a gente tem que fazer é capacitar o cliente que quer trabalhar com pet para ele ser ali o pet friendly. E aí eu vou dar um exemplo aqui, então, mostrando 2 cases. Do meu caso, da minha pousada, eu comecei a pousada, existe há 10 anos, indo para 11 anos, e a gente aceitava pet no começo. Depois a gente virou pet friendly e aí aproveitei a pandemia em 2020 para virar a chavinha e a gente fez todas as adaptações para daí virar um estabelecimento feito para o pet que aceita o humano. Então aqui só para ver um videozinho. Tem som? Com som fica melhor. Cadê?
Ah lá, a piscina pet é com ozônio, para tratar com ozônio para não dar alergia nos pelos dos bichinhos. Tem massagem para gatos e cachorros, área de banho pet, café da manhã personalizado e servido na bandeja para os pets e para os humanos também. A gente não mata eles de fome. Olha lá, recebemos todos os tipos de pet de todos os portes. Tem o kit boas-vindas para os pets. Uau! É isso aí para vocês verem socorro. E aí, resultados que a gente teve de fazer essa transformação aí do ser pet friendly para virar 100% voltada para o pet, né? No primeiro ano que a gente mudou o conceito de pet friendly para ser 100% feito para o pet, o nosso faturamento aumentou em 980%. Foi uma coisa que nem a gente esperava. A gente deixou de ser uma pousadinha de interior, que o pessoal fala assim, é legal, quanto é? É tanto. E para fechar, faz quanto? Né? Quem aqui não conhece alguém ou tem hotel que eles fazem isso? Para a gente virar, a gente deixou de vender diárias para vender experiência de hospedagem. Hoje a gente tem fila de espera. As pessoas querem se hospedar, elas mudam a data da viagem para se hospedar na Vila E, para viver a experiência de hospedagem que a gente oferece. Aí, para vocês verem, ó, média de ocupação nacional e a nossa média de ocupação. A gente está, em média, 20% acima da maior média de ocupação de cada período, né? Durante a semana, final de semana e feriados. Então, assim, para a gente virar 100% feito para o pet, houve um investimento mais significativo do que você só adaptar o seu estabelecimento para ser pet friendly. Mas super se pagou, né? E se paga. A gente faz as vendas, 99% das vendas são diretas, a gente não depende de Booking, de TripAdvisor, né, de ter que ficar lá dando 18% de comissão, a gente faz venda direta. A gente tem uma taxa de reincidência de hóspedes, de recorrência de hóspedes, esse ano, a média dos últimos 5 meses está em 18% ao mês. Então, 18% das reservas que a gente recebe todo mês é de hóspedes que já se hospedaram com a gente. Então, a recorrência é enorme. Então, é um público sedento por o quê? Por viver essa experiência. O que a gente passa? Que foi o que o pessoal de Santos falou. Bem-estar, segurança e conforto. É isso que os estabelecimentos têm que oferecer, mesmo sendo pet friendly, não só voltado para o pet. Segurança, bem-estar e conforto. É isso que tem que oferecer. Ofereceu isso, o tutor vai ficar super feliz, ele vai voltar, né? Ele volta. Claro. Na hora... Boa tarde. Quando as pessoas vão fazer reserva com vocês, vocês pedem o nome dos pets para recebê-los personalizadamente? Sim. O nosso motor de reservas, ele é customizado para a minha empresa. Então, normalmente, o motor de reservas, quando a gente vai fazer a reserva online, vem lá, nome do hóspede, se tem crianças ou não. O nosso é nome do hóspede humano, nome do hóspede pet. Tem um custo do café para o pet ou está em custo? Não. O custo é o humano. O custo é para você. Não, e é personalizado. Então, escolhe os ingredientes que quer, feito artesanalmente na nossa cozinha. A gente leva toda manhã na bandeja no quarto do hóspede. O hóspede é o pet, tá? E aí as pessoas perguntam também, mas o pet pode subir na cama? A cama queen size que tem no quarto é do pet. E aí, se o pet libera o humano para dormir com ele, a pousada não se opõe. Então, esse é o conceito que a gente trabalha lá. E os humanos adoram, gente. Eles adoram ficar em segundo plano. Assim, mas a gente mima eles também. Tem uma pergunta. Pode falar, não sei. Você conhece um outro meio de hospedagem no Brasil e no mundo que faz isso de fato? Você conhece algum outro meio de hospedagem no Brasil e no mundo que tem esse mesmo posicionamento voltado totalmente para o pet? No mundo, não. A gente, quando falou que foi a primeira rede de pousadas pet friendly do Brasil, a gente colocou o Brasil porque eu não tenho dados mundiais, mas a gente acredita que é do mundo também.
Mas no Brasil, sim, eu sei quem são meus concorrentes. A gente tem 4 que são voltadas para o pet, mas eles trabalham só com cachorros. Atibaia tem um. Atibaia, não, é Igaratá. Tem lenquinhas em Atibaia tem. Em Crequinhas, mas eles trabalham mais eles trabalham com cachorro. No nosso caso, a gente trabalha com a família multiespécie. Então, é cachorro, é gato, é o que você tiver de pet. E aí, a gente já recebeu tartaruga, calopsita, porquinho da Índia, iguana, peixe beta no aquário, sim. Que é para viajar com todo mundo junto, não é para deixar ninguém em casa, é para viajar com todo mundo junto. Teve ligação. Pode falar. Oi? Teve ligação aérea. Como é que é isso? Um pônei. Você pode até ver se você tem que ficar no lado de fora, porque não tem como. Olha, a gente recebeu São Paulo e ele tem. e queria trazer o pônei. Eu falei, acho que tem aqui um mês, mas eu falei para vocês. A gente recebeu uma pomba. Eu nunca tinha recebido a pomba. Uma pomba de coleira e guia. Entrem no nosso Instagram que vocês vão ver a pomba lá andando de coleira e guia no meio dos cachorros e numa boa. Então você pode. Tem que aceitar o pet. Sim, eu queria 2 perguntas. Quando você está falando do hotel, tem alguns. Vocês contam também com serviços agregados? Agregados que eu falo assim, serviço de pets. Tipo banho, tosse. A gente tem área de banho pet na pousada, é dado pelo próprio tutor. Por quê? Única e simplesmente porque achar o prestador de serviço que trabalha de final de semana e à noite, eles sempre deixam a gente na mão. Então, é para o tutor, dar o próprio banho, mas ninguém reclama. E a piscina do pet é tratada com ozônio climatizada. Então, nunca vai haver... a gente recebe crianças também. Normalmente, lugar que só recebe pet, às vezes não recebe criança. A gente é para a família numa espécie. Então, a criança até pode entrar na piscina com o pet, mas nunca vai ocorrer de eu pedir para um pet sair da piscina porque a criança quer nadar e o pet pode dar uma patada nela. Não, sai a criança, é do pet. Que eu acho que agrega ticket, né, para você, como empresa, né? Você tendo serviço, vai estar mais um serviço. A gente tem um serviço de massagem que é cobrado à parte, a massagem pet, tem massagem para os humanos também. Mas aí tem alguns pacotes que a gente faz que tem serviços a mais. Então a massagem está inclusa, Socorro, por conta do projeto, que a gente ainda vai falar do projeto Socorro, se tornou uma cidade extremamente pet-friendly. E a gente coloca nos pacotes de hospedagem as atividades. Então vai fazer o rafting com cachorro, vai fazer trilha em cachoeira, então leva... Essa seria a minha segunda pergunta, que seria os eventos. Vocês pretendem elaborar eventos para agregar esse público para dentro do hotel, sabe? Fazer encontro, caminhada... Tem essa atividade junto também? Vocês pensaram nisso? A pousada, ela é boutique, ela é muito pequenininha, são 10 acomodações. E a gente tem fila de espera. Então, só o fato da gente ter os serviços que a gente já tem, já gera uma demanda que a gente ainda dá conta de atender, mas tem às vezes que jogar o pessoal um pouquinho mais para frente. Trabalhamos com os pacotes, que é uma coisa que é interessante, porque a gente acredita muito na sustentabilidade, então na economia circular. A gente não quer que as pessoas fiquem só na nossa hospedagem, e sim tenham a vivência do turismo no município. Então, essas parcerias de atividade de aventura, restaurantes, sim. Sim. Oi. Desculpa. Oi, Ana, uma pergunta rapidinho. A gente sabe que acontece ou pode acontecer do estabelecimento, de repente algum pet danifica lençol de cama, toalha, e isso está bem, normalmente quem aceita, está claro lá nas regras que o tutor é responsável com esse público tão especializado. Isso acontece na sua pousada? Na verdade, quem danifica mais é o humano, né, do que o pet. É o humano que dá dor de cabeça, o pet não dá dor de cabeça, gente. Agora é o pano. É o humano. Mas tá nas regras que sim, se houver alguma coisa danificada, o hóspede humano tem que pagar. É muito raro. Agora, o que acontece, a gente tem... porque assim, o que as pessoas falam? Eu vou para um estabelecimento desse e vai ter cheiro de xixi e vai ter pelo, né? Muito pet junto, credo. Então, a gente tem um protocolo de higienização e limpeza
próprio, a gente não terceiriza esse serviço e é tudo feito na própria pousada com produtos que não dão alergia e nem sejam venenosos ou tóxicos para os pets. Então, às vezes, a gente pega um chalé que a gente olha e fala assim, nossa senhora, aqui não vai ter recuperação. Ainda mais quando fica 4 pets juntos, assim, sabe? Um casal com 4 pets e, sei lá, tem husky no meio. Vocês já viram o pão-sol para pelo husky? Parece que nepa, assim, né? No ambiente, de tanto peso. A gente agora acabou, esse chalé vai ter que ser interditado, a gente nunca mais vai conseguir recuperar. E a gente recupera. Então, sai a roupa de cama em estado de misericórdia e volta impecável. E a gente trabalha, porque a gente é uma pousada boutique, a gente trabalha com roupa de cama de 500 fios, 600 fios, então é R$1.000, 1.200, 1.500 o preço do jogo da roupa de cama para o pet dormir. E volta limpinho, né? Mas lógico, daí por conta o tempo de vida dessa roupa de cama ela dura menos, mas está dentro do nosso custo operacional. Outra pergunta. Peraí. Carix. Agora vocês estão muito fazendo perguntas de consumidores, né? De frequentadores Posso desse fazer uma pergunta? Pode. Se você puder revelar o valor da diária. A gente trabalha com mínimo de 2 diárias, então eu tenho o valor por reserva. Então a minha média hoje por reserva é R$2.500. Tem durante a semana, tem desconto, é média, fica mais caro. Diante desse tipo de serviço diferenciado que você oferece, na cidade já tem fornecedores, prestadores de serviço interessados em entrar nessa cadeia econômica? Socorro é uma cidade super pet friendly que se adaptou. E, gente, eu não sou a única pousada que recebe pets em Socorro. Por conta da gente, né, ter feito essa capacitação na cidade, eu acho que a grande maioria das pousadas, não são todas, porque tem gente que opta por não ser, elas recebem o pet, né? Elas são pet friendly. Só que isso não é concorrência pra gente, porque a gente é feito pro pet e aceita o humano. Então, entende a diferença que dá de experiência do que você só ir num hotel que recebe o pet e que tem os cuidados ali, tem a equipe treinada e tudo mais, mas foi uma escolha nossa fazer essa mudança. Então, que nem eu falei, o que a minha pousada é hoje, e que nem o restaurante que só recebe gatos, né? Esses são exemplos de estabelecimentos extremamente nichados, que dá no seu faturamento. E é muito interessante na cidade, porque você atrai, né? Então, vamos falar aqui enquanto município. O que é interessante aqui? A taxa de reincidência. Então, eu tenho o quê? Turistas voltando para a cidade de Socorro e eles não ficam só na pousada, eles visitam outros estabelecimentos. Então, eu estou gerando ISS para a cidade. Eu estou gerando emprego, eu não trabalho. Quando você consegue aumentar a sua ocupação, você diminui a sua sazonalidade. Diminuir a sazonalidade, o que significa para um destino turístico? Eu diminuo a informalidade, eu consigo ter mais pessoas empregadas, registradas, do que só ter ele contratado ali por hora, que muitas vezes, ou por dia, né, paga R$100, 150 o dia, que vai trabalhar só na temporada. Então, porque aqui eu praticamente olho para os meus dados, eu não tenho sazonalidade, eu não tenho baixa temporada. A minha sazonalidade, ela é uma marolinha, ela não é de alta e baixa temporada. Eu trabalho com a marolinha. Isso eu e mais várias pessoas, vários estabelecimentos de Socorro, que se tornou uma cidade pet friendly, ele consegue fazer. Só lembrando o seguinte, o turismo pet friendly não é único. O turismo pet friendly, ele é para vários segmentos turísticos, tá? Então, assim, que nem aqui tem turismo náutico.
Então, você continua tendo turismo náutico, só que você tem o turismo náutico pet friendly. Então, você vai agregar esse público pet no turismo náutico. Então, eu tenho um turismo rural, eu vou ter o turismo rural pet friendly. Então, eu vou agregar o público do que viaja com pet para frequentar, para usufruir da experiência do turismo rural. Entendeu? Então, o turismo pet friendly, ele permeia todos os tipos de turismo. Ele consegue permear. E isso enriquece muito a experiência desse turista na cidade e enriquece muito a cidade. Porque é aquilo que a gente falou lá no começo. Ele vai decidir se ele vai para Ribeirão Pires ou se ele vai para Piraju, baseado no quão pet friendly essas cidades são. O que elas têm para oferecer, além da acomodação, além da gastronomia, além de compras, além das atividades de lazer da cidade. A VFET, que é uma associação que em 2024, no mercado do setor pet, do setor, teve um valor de 75,4 bilhões de reais em movimentação. É impressionante o que movimenta. Então, isso aí que acontece. Olha o dado lá, vocês perguntaram do meu ticket médio. Meu ticket médio, quando eu só era pet friendly, não era esse. Ele era bem mais baixo. Ticket médio por reserva aumentou mais de 300% desde que a gente implementou as mudanças. Por quê? Porque, gente, as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas não procuram preço. Se ela chegou para você e te perguntou preço, é porque você não vendeu para ela. Se ela chegou para você e perguntou preço, ela está só simplesmente fazendo cotação. Ela vai perguntar para você, vai perguntar para você, vai perguntar para você, porque ela não viu valor agregado, ela não viu diferença entre o que você oferece, o que você oferece e o que você oferece. Desde que eu mudei, lembra que eu falei que as pessoas falavam, tá aí para fechar, faz quanto? Agora, eu passo o meu preço, que não é barato, ninguém pergunta para fechar faz quanto? Fala, quais são as opções de pagamento? Quanto que você tem data disponível? Nessa data não tem? Posso ficar na fila de espera se vagar? Você me avisa? Por quê? Por que isso? Valor agregado. A gente está vendendo experiência. E lembra que a gente está falando de turismo. As pessoas cada vez mais, a gente está falando o quê? Turismo de experiência. Né? Então, a pessoa tem que ter uma experiência agradável quando ela vai no restaurante, quando ela vai no hotel, quando ela vai fazer compras na cidade, quando ela vai fazer uma atividade de lazer na cidade. Então, se eu consigo agregar valor àquele serviço que eu estou prestando, eu consigo aumentar o preço e está tudo bem, ninguém percebe. Eles vão pagar. Né? E aí, o que isso significa para um destino? Significa que eu consigo escolher o tipo de público que eu quero que venha na minha cidade. Né? E que não fique mais que muitas vezes a gente pergunta para um empresário e fala assim, quem é o seu público? Meu público é quem entra no meu estabelecimento. Meu público é quem compra comigo. Não. Meu público é quem eu escolho que eu quero que venha. Tanto que eu faço, né, alguém perguntou e eu acabei não falando, eu faço uma pré-seleção antes de aceitar a reserva. Porque eu posso me dar esse luxo, né? Então, aquele menino que estava falando do restaurante, é muito difícil fazer essa pré-seleção, porque muitas vezes você não trabalha com reserva, trabalha conforme o público vai chegando. No nosso caso, a gente faz uma pré-seleção de quem é o tipo de pet que está vindo. Eu não vou receber um pet que não seja sociável e amigável com outros pets, com outros humanos. E, falando em lei, mudou tanto o comportamento do consumidor que no nosso Código Civil brasileiro, o pet, qualquer animal de estimação que é tido como pet, ele não é mais propriedade, você não é mais dono. Então, você não é mais dono do seu cachorro. Você é tutor, né, do seu cachorro, do seu gato ou do qualquer pet que você tenha. Como tutor, você tem responsabilidades legais, civil e criminalmente, sobre aquele animal, aquela vida que você vai tutoriar, né, como se fosse uma criança. Então, você responde civil e criminalmente. Isso ajuda muito, e isso a gente aprendeu na capacitação, de ter o termo de responsabilidade PET. Onde Socorro usa esse termo de responsabilidade PET? A gente usa na hospedagem e a gente usa muito também nas atividades de lazer. Para não vir mais o crossfiteiro, o bug, falando, mas eu estou pagando, eu quero botar meu bug para fazer uma trilha de 5 quilômetros.
entendeu? Então a gente consegue proteger o nosso trade de pessoas que vão causar problema para o estabelecimento e para o destino como consequência, né? E aqui, ó, é um relato de um empresário da cidade. Então eu quis trazer dois exemplos. Então, um exemplo foi do meu estabelecimento, que a gente mudou de pet friendly para ser focado no pet. E desse aqui é um restaurante da cidade, é um restaurante por quilo, muito gostoso que tem lá. E ele mudou de aceitar pet para ser pet friendly. E aí o relato dele. Olá, meu nome é Guilherme, sou proprietário do restaurante Sal e Pimenta, que é cidade de Socorro, São Paulo. E vim falar um pouco, né, sobre a nossa capacitação, o antes e depois. Então, antes, a gente tinha algumas dificuldades em ter esse relacionamento do público que não aceitava pet e a família queria com pet. Então, a gente tinha esse medo, esse aí de estar agradando um público e não estar agradando a outro. Então, a gente tinha que tentar conciliar esses dois meios, né, para estar todo mundo saindo satisfeito, feliz, que é o objetivo do nosso restaurante, né? Então, é um momento especial, então a gente tinha essa preocupação. E com a capacitação, a gente pôde se lidar melhor com essas situações. A gente enxergou que é uma tendência, né, mundial. Então a gente só tinha a agregar ao nosso serviço. Então no treinamento foi essencial para a gente saber, né, colher essas informações, saber como montar o melhor espaço, como lidar com o atendimento, como recepcioná-los. Então o que precisa um restaurante para ser pet friendly e não só aceitar pet. Então isso daí foi muito importante, né, com a capacitação. E para quem, né, deseja, né, tá recebendo os pets, tá agregando, né, esse serviço também do seu estabelecimento, então não é algo muito difícil, é algo fácil. Basta você se capacitar, ter as informações e você pôr em prática. E hoje em dia, né, ainda é até mais fácil, por conta que a aceitação está sendo melhor. Então, no começo, tinha algumas pessoas que resistiam um pouco, então atualmente está sendo mais fácil. As pessoas em ter essa 2021, consciência então no começo era lá. que o pet faz parte da família, então a gente não pode deixar ele sozinho na casa e viajar, fazer algum passeio. Então as pessoas estão enxergando mais isso, então está sendo muito mais fácil. Tá? E o nosso trabalho com o pet melhorou, né? Então a gente vê que as pessoas elogiam mais, que não tem aquele receio, né? Então parece que as pessoas da família têm mais liberdade de trazer o pet, ficam mais à vontade. Então tudo isso daí melhorou muito, né? Então a gente percebe pelos elogios, né? O legal que o cliente, quando ele sai satisfeito, ele chama o colaborador, ele fala. Então é bom que passar esse feedback, né, para nós estar melhorando melhor ainda, né, mais no nosso serviço. E a respeito do nosso faturamento, do nosso movimento, com certeza aumentou. A gente via que conforme ia passando o tempo, mais famílias com pet iam almoçar em nosso restaurante. Então você vê que às vezes no final de semana a gente tinha 15 pets, a gente tem uma opção. Então se você for pôr na ponta do lápis, cada mês aumentando, então isso daí no ano vai dar uma diferença grande, né, porque é um público que está cada vez aumentando mais, então a pessoa vem com pets, se sente satisfeita, fica feliz com o atendimento, então vai indicar para um amigo, para alguém da família, vai postar em redes sociais e alguém vai estar vendo e vai falar, pô, que legal, né, que lugar aceita pet, eu estava meio com receio se eu poderia passear e levar o pet junto, então a pessoa já vai ter a certeza que vai ser bem atendido, que vai poder passear e não vai precisar ter nenhum problema em ter que largar seu pet em algum lugar. Então isso daí vai estar sendo muito bacana. E a gente recomenda demais, né, você que tem essa dúvida, né, se é bacana, se vale a pena. E com certeza eu recomendo muito, porque isso daí é uma tendência mundial, né, está crescendo muito esse mercado, então você só vai ter a ganhar, né? É só fazer a capacitação para você saber lidar,
você seguir as regras, deixar tudo, tudo dentro dos conformes que você está recebendo os pets e não ter nenhum problema, né? Saber separar um espaço, saber lidar, conversar com o público, né? Lidar com as pessoas que ainda não têm essa aceitação, mas vale muito a pena. Garanto que vocês vão ficar muito felizes, vão ver que o movimento vai aumentar e vai ser muito, muito benéfico para o seu negócio. Isso aí. Porque a gente já conversou sobre isso, vou acelerar aqui. Então, o que esses resultados dos empreendimentos significam para um destino turístico? Fidelização de clientes. Então, como são muito poucos os destinos turísticos que são de fato preparados para receber o pet, as pessoas vão retornar mais vezes do que o normal para o seu destino turístico. Outra coisa, aumento do tempo de permanência. Eles ficam mais tempo, não tem esse turismo de bate-volta, turismo de um dia. Lá em Socorro a gente praticamente baniu o turismo de um dia, tá? Fazendo sempre, a gente agrega, quando tem eventos, eu vi vocês falando aqui de Paranapanema, o Contour, ele só ajuda com alguma ajuda financeira ou patrocínio até mesmo com o bombeiro da cidade, sabe? A gente autoriza que vá, se são eventos de 2 dias na cidade, para fazer, porque daí a pessoa vem um dia, faz inscrição, vai ter que se hospedar, vai ter que se alimentar, né? No dia seguinte é o evento, então a gente tem que ficar pelo menos 2 dias na cidade. Vantagem competitiva, mais da metade das buscas por hospedagem, né, utilizam o termo pet friendly. Então, se o seu destino está sendo reconhecido como destino pet friendly, é aquilo, eu vou escolher o seu destino ao invés de escolher o destino do seu vizinho. Estímulo ao turismo interno. E a gente sabe que o estado de São Paulo vive muito do turismo regional, né? A gente aqui tem muito turista, até os dados que foram apresentados antes pelo secretário, de turismo regional. As pessoas viajam dentro do próprio estado. Então, é mais um motivo ali para as pessoas viajarem dentro do estado e dentro da região, né? Se a gente conseguir ali ter uma região que é conhecida como uma região pet friendly. E melhoria da infraestrutura. Então, eu vou mostrar como Santos fez algumas melhorias na infraestrutura urbana da cidade, com os parques pets, né, com os cata-catas. São investimentos pequenos, mas que o munícipe também usa, né? Então, o munícipe consegue ver isso como uma vantagem. O munícipe também tem pet, então ele pode passear e turistar dentro da própria cidade, usufruindo dessa melhoria da infraestrutura urbana. Então, aqui a diferença entre destinos turísticos que toleram o pet e destinos turísticos que são pet friendly, né, de verdade. Gente, o turista percebe isso, tá? A gente pode achar que não, mas vocês também são turistas quando não estão aí, né, com a capa do poder público. Então, um destino que apenas tolera pet, ele tem a hospedagem restrita. Então, alguns hotéis aceitam os animais, mas não oferecem infraestrutura, por exemplo, não tem kit, não tem área livre para os pets circularem, limita peso, então só pode ir no colo, não pode latir, só pode pequeno porte. Isso já está causando uma certa frustração do seu turista, né? Proibição social, ele quer passear no centro da cidade, não pode entrar com o pet dentro das lojas, não pode entrar em museu, na praia é proibido, o transporte também não entra, não tem área de convivência social, então o animal é banado em tudo. É um lugar pet friendly? É um destino pet friendly? Não é, não vou voltar aqui. Ou então não vou nem escolher ir para esse lugar, né? Sem roteiros específicos. Então, às vezes tem, por exemplo, o que não pode acontecer, mas, por exemplo, tem uma Vila Iê num destino turístico. Olha que interessante, a gente recebeu um convite para abrir uma Vila Iê em Bonito. Não é o senhor de um destino turístico? Não é o momento. Por quê? Bonito não tem nenhum atrativo turístico que seja pet friendly. Você não pode ir com seu pet em absolutamente nenhum deles. Então eu vou sair de São Paulo, ter que pegar avião, ir com meu pet, chegar até lá para deixar o pet trancar dentro do quarto? Não vou, não é? Então não é o momento, é um destino que a gente tem muito interesse. Estamos conversando com a secretaria para que a gente consiga deixá-lo mais pet friendly, mas não é um destino que hoje eu iria optar por ter uma Vila Iê lá.
Por quê? Sem roteiros específicos, o tutor acaba ficando isolado, restrito no quarto. Porque as pessoas querem o quê? Turistar, né, com seu pet. Foco no lucro e não na experiência. Então, acabam cobrando a taxa pet, cobra taxa de higienização, mas não entrega nada. Não tem uma entrega de serviço de verdade. E já nas cidades estruturadas... Vamos lá. Vocês estão fazendo só... Nas cidades estruturadas, então, tem um planejamento urbano. Então, já possuem áreas públicas. E isso não é caro de fazer, nem difícil. Pega uma pracinha que já exista, ou seca a praça inteira, ou parte da praça para ser uma área pet, né? Um play pet. Comércio capacitado. Então, o treinamento para preparar esse comércio para receber de verdade, está preparado para receber. As atividades compartilhadas que você perguntou, de Paranapanema, oferecem atrativos de lazer onde o animal é o foco do passeio. Então, lá em Socorro, por exemplo, a gente tem o rafting dog. Então, desce. Aqui quem é de Brotas? Você já tem rafting dog lá também? A gente tem 7 operadoras, se eu não me engano, e todas fazem. Mas tem o percurso. A gente tem um percurso longo que tem as corredeiras maiores de 7 quilômetros. Não, está acabando. E a gente tem um percurso menor de 4 quilômetros que dá para crianças e pets fazerem. Daí faz o de 4 km. Legislação, gente. Aí aqui, ó, vigilância sanitária, muito importante. Quando a gente fez a mudança, a adaptação da lei da vigilância sanitária no município de Socorro, a gente aproveitou e mudou também para supermercado. Autorizando o pet a entrar em supermercado. A gente virou a primeira cidade do Brasil a aceitar pet no supermercado. Mas aí vira normal, dentro do supermercado? Não, tem que ter no colo ou no carrinho adaptado, sabe? Que põe. Foi a condição. Vigilância sanitária, vocês sabem que não é fácil, né? tem que negociar. Já acabei de pedir lá. Sinto dizer que você está agindo ilegalmente ao receber pet no seu estabelecimento. Assim como todos os estabelecimentos das cidades aqui, que provavelmente as leis da vigilância sanitária são muito antigas. E lá o mercado, somente tem. Já tem. Isso também está ilegal, porque a lei não deve estar adaptada para ele também. Então é muito importante a gente fazer essa adaptação, certo? Enquanto destino turístico. E aí o exemplo de Socorro. Eu não fiz o QR Code, então vocês tirem foto aqui. Nesse link para o Socorro Destino Pet Friendly, tem ali o passo a passo de como que foi o nosso projeto. E é uma coisa muito simples, eu vou mostrar o resumo aqui de onde a gente... Das áreas que a gente trabalhou no Pet Friendly. Onde que aperta o play? Agora estou superando.
resuminho aí para vocês verem. A gente trabalhou todas as áreas que a gente tem interação com o turista. Então, a hospedagem, a gastronomia, compras e as atividades de lazer. Capacitando o trade para isso. Então, eu vou colocar o pet num bote de rafting. Então, quais são os requisitos que eu preciso ter de segurança para fazer isso de uma maneira que seja uma experiência positiva para o pet e para o seu tutor, né? Eu vou receber o pet no meu centro de compras. Então, como que eu posso adaptar meu centro de compras e as lojas para poder receber esse pet de uma maneira que seja prazerosa para todo mundo? Mesma coisa com os restaurantes. E as regras, por exemplo, de ter menu pet não é uma exigência, tá? Isso aí são os próprios proprietários de restaurantes indo além, né? Porque a gente não pede, quando a gente faz o treinamento, do mínimo, porque tem o mínimo que o estabelecimento precisa ter para ser considerado pet friendly e receber o selo, né? Ter um menu pet não é o mínimo, é o extra. E aí é muito legal de ver que os próprios estabelecimentos, eles vão além, eles foram além, né, de se especializar. Por exemplo, ter uma área de banho pet dentro da pousada não é uma exigência, mas é uma coisa que vocês viram que até camping tem área de banho pet, no próprio camping fazem isso. Como que a gente fez esse projeto, né? Porque o pessoal pergunta, e aí, como é que faz? De onde veio o dinheiro? Né? Como se organizaram? E é mais ou menos o que me aconteceu aí com vocês, é uma luta, porque a gente tem o empresário é muito folgado, eu sou empresária, mas eu não sou folgada, eu acho que isso que ajuda, porque eles são muito assim, tem que vir do poder público, tudo tem que vir do poder público que tem que fazer tudo, e aí eu como presidente de Contur ou de Astur, que eu ficava alterando ali ao longo de 8 anos, agora eu saí porque eu fui fazer a expansão da minha empresa. Então, saí do terceiro setor por isso, mas às vezes eu vejo umas coisas que não vão vontade de voltar. E aí, o que eu falo para o empresário? Você não pode esperar que o sucesso ou fracasso do seu negócio dependa de 3, 4 pessoas que trabalham na Secretaria de Turismo. Não dá. Que por mais competentes que sejam, com boa intenção que tenham, não conseguem dar conta de tudo. Então, tem que ter a contrapartida do empresariado, né? E uma das coisas que a gente conseguiu fazer em Socorro em 2017 foi abrir a Associação de Turismo. Porque um dos problemas que a gente tinha, houve uma cidade muito ativa com Contur. Nosso Contur é deliberativo. Muito importante a gente ter um Contur num município turístico que seja deliberativo, não só consultivo, né? E muito importante que a presidência desse Contur seja sempre com pessoas da iniciativa privada e não do poder público. Eu sei de municípios que às vezes o prefeito é presidente do Contur, às vezes o secretário de turismo é presidente do Contur, por falta, às vezes até de contrapartida da iniciativa privada. Mas é muito importante, por quê? Porque a gente consegue ter um poder de articulação maior, né? Eu posso ir lá conversar e questionar o prefeito, e o prefeito não é o meu chefe, então ele não vai me despedir. Então eu consigo ter essa abordagem melhor com o poder público. E entender também que a demanda do poder público é muito mais lenta do que o que a gente consegue da iniciativa privada. Né? Até o Fernando deu exemplo, como é que é empresário. Eu quero, então eu vou, agora eu faço, não sei o quê, que o empresário decide, ele vai lá e executa. No poder público é mais burocrático, é mais devagar. Então a gente precisa entender esses dois lados, mas de fato a gente precisa ter esses dois lados conversando e tendo uma associação para poder executar. Então, em Socorro, como que acontece? A Astur, a Associação de Turismo da cidade, foi criada e está no regulamento dela, no estatuto dela, que é o braço executor do Contur. Né? Porque Contur se reúne uma vez por mês, tem um monte de ideia que não consegue executar nada porque todo mundo é voluntário, certo? Então, a Astur foi criada para ser esse braço executor do Contur e também conseguir fazer captação de recursos, né? Que muitas vezes a Astur é responsável pelo site da cidade, pela assessoria de imprensa voltada para o turismo, porque muitas vezes a gente não consegue ter uma ação efetiva, por exemplo, ter uma assessoria de imprensa focada no turismo,
porque a cidade já tem um departamento de uma secretaria de comunicação, não é verdade? E aí o Ardei não permite, se já tem uma secretaria de comunicação, eu não consigo fazer uma contratação de uma assessoria, porque eu já tenho a secretaria. Só que a gente sabe, secretaria de comunicação tem várias atribuições e muitas vezes fica só reportando o que aquela gestão está fazendo e não necessariamente se dedicando a fazer um trabalho de marketing para o destino turístico, né? É diferente você falar do turismo dentro de um site de prefeitura e você falar do destino turístico num site voltado para o turista, não é verdade? Concordam comigo ou agora se coincidência aqui, né? Então a gente precisa ter esse approach mais comercial para falar com o turista, para trazer esse turista para o nosso destino. E aí isso envolve o quê? Eu preciso ter assessoria de imprensa, eu preciso ter um site que seja moderno, né, e intuitivo. Eu preciso estar no Google Ads, eu preciso estar no Meta Ads, eu preciso fazer anúncio no Instagram, no Facebook. E aí como é que eu consigo dinheiro público para fazer isso? Dependendo da prefeitura, né, do município, tem leis que não permitem isso, que falam que tem que ter licitação. Mas como é que eu vou licitar Google? Né? Só tem erro. Aí, às vezes, você consegue um dinheiro, você só consegue uma vez no ano. Você não pode repetir serviço, não tem essa também? Então, é muito difícil. Aí, o que acontece? O destino turístico perde com isso, porque eu consigo fazer uma ação, essa ação dura 2 meses, acaba o dinheiro, e aí? Eu não tenho mais tráfego pago para poder atrair o turista para o meu destino. E aí, para a ação, o destino como um todo sofre. Então, a gente, usando a Astur consegue gerar o dinheiro próprio e consegue fazer essas contratações diretas que trazem esses benefícios para o destino turístico, né? Então, aqui, o que a gente fez? A gente pegou o dinheiro do Contour, então, a consultoria foi, para poder fazer o projeto, foi com dinheiro do Contour, a execução foi pela Astur. Então, a Astur... o curso é um curso EAD, é um curso online. Então, as empresas se inserem para fazer o curso para me tornar pet friendly, né? Porque é uma capacitação, mas é uma capacitação online. Aí, ela entra em contato com a Astur, fala que quero fazer o curso, a Astur disponibiliza o link, ela acessa o link específico para a área dela. Eu sou um restaurante, vai receber o link da gastronomia. Eu sou hotelaria, vai receber o link da hotelaria. Eu sou, lá em Socorro tem são os parques de aventura. Parque de aventura, às vezes tem atividade de aventura, tem restaurante e tem hospedagem dentro do parque. Ele vai ter que fazer os 3 se ele quiser certificação nos 3. Faz o curso online, né, assiste os vídeos e aí depois ele preenche uma provinha. A Astur vê se ele passou, porque tem esse gabarito, vê se passou ou não. Se passou, antes era a vigilância sanitária que ia fazer a visita para ver se estava tudo dentro dos conformes. Mudou gestão, mudou o pessoal de vigilância sanitária, quiseram mudar porque a vigilância sanitária falou assim, se eu for sair da minha cadeira, do meu conforto, do meu departamento para fazer uma visita, eu não vou só olhar se ele está preenchendo todos os requisitos para ser pet friendly, eu vou olhar tudo. E eu volto lá. Aí o pessoal, a gente não quer, então a gente não vai mais fazer a certificação, né? Porque de uma coisa boa virou uma coisa punitiva. E aí conversamos, fizemos uma alteração ali na lei, então agora quem faz essa visita técnica é também a Astur e a Secretaria de Turismo. As duas fazem, mas não tem o poder de multa, né? De punição. É mais para ver se está dentro do que falou que tem, se não tem, é dado um prazo para esse estabelecimento se adaptar. Passado esse prazo, se esse estabelecimento não se adaptou dentro dos nossos pré-requisitos mínimos para ser pet friendly, ele perde seu, né? Então, assim, é simples, não é complicado, mas precisa ter essa parceria, né, do poder público com o terceiro setor. Olha, a gente estava fazendo bianual, tá? Bianual. E aí passa para... No caso do Socorro, a gente cobra R$100, porque a gente faz a parte física também, né? Do selo impresso.
A gente divide esse dinheiro em 3. Então, 1/3 vai para a gestão da Astur, né, de fazer toda essa gestão do sebo, 1/3 para a produção dos gastos que a gente tem, e 1/3 vai para a causa animal. Então, a gente põe esse dinheiro na causa animal também para ajudar em castração, com ração, essas coisas. Então, é assim que a gente fez esse processo. As empresas certificadas trabalham com garantia de profissionalismo, vocês viram aí falando que eles ficam mais seguros, né, depois dessa capacitação, de poder trabalhar no público, de poder trabalhar com as intransigências ou as demandas ou qualquer conflito, dá mais segurança. Você não fica mais coagido de falar, eu vou falar mal de você na rede social se você não me deixar andar com o meu pão de 5 quilômetros, né? Então, dá essa segurança e com isso a gente garante experiências memoráveis para os clientes pets e humanos, além de aumentar o lucro da empresa, ajuda o destino turístico a ter destaque de significância na hora da próxima viagem. Isso sem botar também o que a gente tem de mídia orgânica, né? Porque a quantidade de influencers, pets, que você que não imagina, esse vou até comentando, a gente tem influencer pet com mais de 1 milhão de seguidores, né? E a gente faz as viagens, as visitas técnicas ou o press trip, às vezes focado no público pet. Então vem só nicho especializada em pet ou os influencers, né? E o influencer às vezes dá mais retorno do que um jornalista. Esse é o selo e essa é a lei que a gente alterou. Então é muito importante que tem esse trabalho junto com os vereadores, junto com a vigilância sanitária, de fazer essa alteração, essa atualização da lei para que a gente possa estar atuando dentro da lei e com segurança, né? E uma coisa que foi exigida também muito bacana pela Secretaria de Meio Ambiente foi: não adianta a gente tratar os pets dos turistas como reizinhos, né? E venham todos e a gente esquecer dos nossos pets, né? Os pets em situação de rua, de abandono, maus tratos, do nosso município. Então, o trabalho que a gente faz aqui, que é obrigatório para poder receber o selo, é mascotes, cães e gatos comunitários. Então, porque tem muito, provavelmente todos os municípios, isso é programa brasileiro, às vezes tem aquele hotel que ele vem aqui comer, eu dou comida, ou tem um restaurante, né? Não é meu não, o cachorro, mas ele vem aqui todo dia às 3 da tarde, que ele sabe que dá uma raçãozinha para ele. O que lá em Socorro a gente fala? É seu sim. Se você está dando comida, se ele volta para o seu estabelecimento, ele é seu, e você precisa castrar, vacinar, verificar, e a gente passa fiscalizando isso, né? Isso é tão bacana, porque a percepção para o turista também é muito bacana, né? De que o estabelecimento está acolhendo e tratando bem. Então, isso muda a percepção do turista com relação à cidade também. Isso é muito bom. A gente fez isso não pensando nesse retorno, mas esse retorno, esse feedback dos turistas, falando que eles ficam admirados de ver como a gente trata o nosso pet, né? O nosso pet de situação de rua, abandono, maus tratos, eles gostam muito, que é uma das coisas que contam a favor aí para a gente no município. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.